4 e 3. O romântico trágico e o desempenhador. Ambos os tipos compartilham uma fixação pela imagem, e por isso o casal se apresentará bem em público. O 4 como uma figura dramática, o 3 como uma figura bem-sucedida. Se o 3 se fiar muito numa imagem conformista, é provável que o 4 frustre essa imagem apresentando publicamente uma atitude controversa ou extravagante, ou se tornando sombriamente emocional, em face da necessidade do 3 de uma aprazível fachada pública. 3 são propensos a respeitar a indisposição do 4 em ser controlado pela opinião pública e terão mais tolerância para a exibição emocional do 4 se outras pessoas parecerem impressionadas. 4 querem ser essenciais na vida emocional dos filhos e parceiros. Gostam de falar sobre experiências e sentimentos e de ser procurados e consultados sobre questões de família. O parceiro 3 tem uma orientação muito mais voltada para o trabalho e prefere ser essencial a uma atividade a ficar preso por exigências emocionais. A preocupação de um 3 com o sucesso mundano pode, por um lado, fazer um parceiro 4 se sentir abandonado em favor da profissão do outro, ou inversamente, pode contribuir para criar a distância necessária a garantir o interesse contínuo do 4. A discrepância entre a orientação para o sentir e a orientação para o agir será compatível se o 3 estiver disposto a periodicamente se desembaraçar de compromissos, a fim de passar algumas horas a sós com o 4. Dessa forma, o 3 consegue trabalhar bastante, e o 4 consegue antegozar as horas íntimas que passarão juntos e avaliar o parceiro em breves e agradáveis episódios que não são tão longos a ponto de estimular a necessidade de rejeitá-lo. Se o 3 workaholic ficar muito preocupado ou emocionalmente muito distanciado, o 4 pode se recolher atravessando longos períodos de depressão, ou então irromper em dramáticos acessos de raiva por ser abandonado. O parceiro 4 pode facilmente acumular atenção, tornando-se produtivo numa área que o 3 considere valiosa, sobretudo se o 3 estiver investido num cargo de consultor especializado e protetor. Se o 3 for suspeito de se desvencilhar do 4, usando os negócios como desculpa de fachada, o 4 se tornará competitivo, a fim de recuperar o parceiro. A competição poderá incluir cenas teatrais, ameaças contra o parceiro e gestos suicidas. Se essas táticas não funcionarem, o 4 pode se tornar deprimido e vingativo por muitos anos. O parceiro 3 tenderá a buscar sem demora outro relacionamento. É provável que os filhos do casal vejam o genitor 3 como um empreendedor ambicioso, que se orgulha dos êxitos dos filhos, mas que tem tempo e disposição limitada para ficar com a família. Se o genitor 4 se relacionar bem, os filhos o verão como emocionalmente dedicado e disposto a passar tempo com eles. Se o 4 se relacionar de forma neurótica, os filhos se sentirão exauridos pela exigência do 4 em ser compreendido emocionalmente e provavelmente dirão que o genitor 4 compete com eles pela atenção do 3 difícil de alcançar. 4 tendem a ignorar autoridades subalternas e a conceder enorme soma de respeito às grandes autoridades. Autoridades subalternas, o policial ou o comerciante que faz você esperar numa fila, devem ser ignoradas ou contornadas, mas grandes autoridades, tais como reis e rainhas, ou pessoas aclamadas pela crítica, devem ser encaradas com respeito. 4 tendem a acreditar que regras e regulamentos ordinários não se aplicam a eles. São rebeldes no sentido de que não obedecem, mas agem assim por se esquecer
desdenhosamente de levar a sério as regras e as regulamentações mais do que pela necessidade de humilhar a autoridade. Se a autoridade for punitiva ou restritiva, o 4 tenderá a quebrar todas as regras de comportamento e a escapar tanto quanto possível. A grande autoridade, por outro lado, é muito admirada, sobretudo se a situação der suporte a uma imagem de 4 de singularidade e de apresentação de elite. Um 4 quer ser selecionado por seus talentos únicos e quer ter por mentores e estimuladores as melhores pessoas ao seu redor. Tornam-se pacientes e analistas de renome mundial e confidentes de gênios excêntricos. Há uma necessidade de ser reconhecido por pessoas eminentes e de ser amado por aqueles que um 4 acredita estarem em contato com a real profundidade das coisas. De positivo, 4 sabem perceber talentos genuínos e tonalidades de sentimento em outras pessoas. Não se deixam iludir por uma apresentação imitativa ou derivativa. Sabem distinguir o melhor do mais bem conhecido. Transformarão uma apresentação sem gosto e sem estilo em algo belo e singular, e são capazes de ver possibilidades extraordinárias numa situação comercial comum. Buscam unir forças com as melhores pessoas na área em questão. De negativo, 4 competem com colegas pelo respeito das grandes autoridades. Tornam-se rancorosos quando não reconhecidos e não gostam de estar em posição servil nem de trabalhar num ambiente comum, a menos que seja a serviço de meu verdadeiro trabalho como artista ou de minha verdadeira vocação como místico. Um relacionamento hierárquico típico de pontos afins. 4 e 2, o romântico trágico e o dador. Se o 4 for o patrão, ele ou ela estabelecerá um modelo de estilo pessoal inconfundível, tanto numa imagem física impressiva, quanto na aparência e no clima emocional da empresa ou negócio. Isso provavelmente receberá o suporte do empregado 2, que se adaptará bem às exigências da imagem do patrão. O 2 tentará agradar, imaginar o que é desejado e se alinhará a isso. Num nível, o 4 apreciará o apoio e, noutro, poderá sutilmente começar a sabotar as coisas quando o empreendimento passar a funcionar regularmente. Ao 2, caberá se ocupar do negócio à medida que a atenção do patrão se desviar dos setores da vida bem-sucedidos e começar a enfocar o que estiver faltando. O patrão poderá ficar emocionalmente envolvido com algo totalmente alheio ao serviço, deixando o 2 sem o contato pessoal que o ajuda a funcionar bem. Se o empregado 2 gostar do patrão pessoalmente, ou se acreditar em seus planos, ele ou ela assumirá a brecha para a tomada de decisões como o poder invisível, a eminência parda. Contanto que o 2 esteja pessoalmente comprometido com o emprego, seja por afeição, seja pela crença de que o trabalho é importante, dará boa cobertura e proteção ao patrão, ocupando a segunda posição de comando. O 2 talvez tenha melhor capacidade de delegar e organizar do que se colocado como a cabeça no mesmo posto. Se o empregado 2 perder o contato pessoal com o patrão, ou se este começar a criticar os empregados, o 2 se sentirá desconsiderado e poderá se instalar uma séria disputa pelo poder. Por exemplo, o 2 poderá querer assumir o posto do patrão, ou ajudar outra pessoa a se tornar o novo líder do empreendimento, e o 4 se sentirá traído. A situação pode receber uma boa ajuda se ambos puderem admitir a base emocional para ter magoado o outro. Tanto o 2 quanto o 4 se abrirão, se forem capazes de entender a ferida emocional subjacente ao comportamento defensivo. Se o 4 for o empregado, a situação correrá bem,
desde que o patrão 2 ofereça reconhecimento especial. O patrão não deveria contar com a boa vontade de um empregado 4, que foi levado a se sentir privado. Se românticos trágicos se sentirem colocados em papéis servis, ou se descobrirem trabalhando numa situação em que os outros têm mais vantagens, eles poderão tentar flagrar o outro, em termos de uma vitória competitiva. Ou então tramarão para humilhar o outro publicamente, ou ainda se esforçarão por ganhar os favores de alguém de fora que tenha poder em potencial sobre a situação. Pode-se promover um equilíbrio competitivo se cada uma das partes reconhecer as razões da outra. Uma luta competitiva de um par 2-4 pode muito bem se dar numa discussão quanto a métodos empresariais, mas provavelmente tem sua origem em sentimentos feridos. Cada um precisa se sentir respeitado pelo outro. Ambos os tipos florescem se têm importância na vida alheia. E se a cada um deles forem dados deveres e atenção especiais, haverá muito mais probabilidade de ambos se apoiarem mutuamente em suas distintas áreas de especialização. A ideia de ter sido vitimizado por perdas contribui para uma baixa na autoestima. Há a sensação de crianças pequenas que, tendo sido desamparadas, sentem que não teriam sido abandonadas se tivessem tido atrativos ou mais valor. Há um sentimento de ter perdido na vida por causa de algum defeito fatal na personalidade, que torna um 4 menos valoroso do que os que receberam amor. A opinião da infância de se acreditar o estranho não amado dentro da família se transforma numa mística de ser o estranho, de ser diferente, de desenvolver um estilo pessoal único. Com frequência, os 4 desenvolvem uma imagem pessoal dramatizada, como forma de compensar sentimentos de baixa autoestima. Há uma elegância singular na apresentação pessoal, uma expressão do fato de que se é diferente por meio das roupas e maneiras e por estar à frente do estilo corrente. Quando estou na casa de uma amiga, fico mentalmente redecorando os aposentos e refazendo a maquiagem e a roupa das pessoas, buscando uma aparência de maior distinção. Nas 2 ou 3 semanas após eu me mudar para um novo lugar, faço pouca coisa além de encontrar a disposição adequada dos objetos no espaço. O vaso fica aqui ou ali. Dou muita importância à ritualização do espaço. Parece um cenário em que estou ensaiando para os acontecimentos futuros. A ideia é de que estou compondo e preservando minhas forças para o amanhã, os suportes materiais e o humor apropriados a um evento de importância máxima na vida. Tudo começa a parecer uma preparação mágica para os encontros especiais por acontecer, e o símbolo disso tudo é uma disposição crítica dos focos de luz, dos sofás e das cadeiras. As páginas das revistas de alta costura estão repletas de 4s dramaticamente na moda. São elegantes e esquios e estão arrumados e vestidos por criações exclusivas, que nunca foram destinadas à massa comum. Apresentam uma imagem exterior que é muitas vezes diametralmente oposta aos sentimentos íntimos de vergonha, por terem sido desarmados e abandonados no passado. Há uma necessidade urgente de achar um estilo que seja bastante singular para transmutar emocionalmente esse excluído rejeitado num indivíduo prestigiado e que não esteja sujeito às regras comuns. Questões de bom gosto e distinção podem se tornar essenciais para a sobrevivência. Você cometeria suicídio antes de aparecer usando calças de poliéster cor-de-rosa. Se você possui apenas uma blusa ou camisa de seda, então ela se torna o seu uniforme até que você tenha condições de comprar outra. O toque dos tecidos comerciais é inaceitável. Seja o que for que esteja em liquidação,
não é o que você vai usar. A compulsão de ser extraordinário pode facilmente ser confundida com refinamento de bom gosto e sensibilidade estética, e o medo do abandono pode ser contornado subestimando a importância daqueles cujo gosto é menos refinado. Uma versão extrema da preocupação com a imagem estética aparece na anorexia nervosa e em outros distúrbios psicológicos onde haja uma tentativa inexorável de forçar o corpo a se adequar a um padrão de elite.